Quando a Anthropic lançou o Cloud Code, todos os desenvolvedores começaram a usar não só para código, começaram a utilizar para workflows, começaram a utilizar para desenvolver tarefas internas dentro do seu próprio computador. E de repente, pessoas não técnicas também começaram a utilizar essa ferramenta lançada pela Anthropic. Então a própria Anthropic pensou: e se você conseguir delegar tarefas chatas do seu dia a dia para uma IA que realmente faz esse trabalho? Uma apresentação pronta, uma planilha pronta, mostrar um resultado final, uma pasta organizada, os arquivos lá dentro revisados e muito bem trabalhados. Algo que realmente faz a diferença e você tem um entregável dentro do seu computador. Então a Anthropic construiu o Cowork em apenas 10 dias utilizando o próprio Cloud Code para o desenvolvimento. E o impacto disso foi 285 bilhões de reais em valor de ações perdidas de empresas SaaS que evaporaram depois do lançamento dessa ferramenta. E recentemente foi lançado o OpenClaw, que é uma ferramenta que trabalha dentro do seu computador. Eu já fiz alguns vídeos sobre o OpenClaw, falei tão bem quanto mal, tem uma parte de segurança que é ruim, porém a outra parte de memória, de contexto, o desenvolvedor fez um trabalho muito bem feito, um trabalho sólido, mas o Cloud Cowork trabalhou o melhor dos dois mundos até o momento e está entregando múltiplas funcionalidades desse seu cowork, que é o seu colega de trabalho, que está integrado em múltiplas ferramentas. E hoje nós vamos falar sobre o Cloud Cowork, vou apresentar para vocês como funciona, o que eles desenvolveram até agora, vamos falar sobre plugins, vamos falar sobre as skills, vou dar alguns exemplos para vocês de como utilizar isso, que realmente eu vi bastante vantagem para o que eu faço aqui, e eu acredito que para a grande maioria das pessoas realmente isso tem muito valor e entrega relativamente uma segurança a mais que as ferramentas como o OpenClaw, PicoClaw e agora tem diversas vertentes no mercado. Meu nome é Breno, sou fundador da Lion Lab, comunidade de inteligência artificial, sou diretor de uma empresa de tecnologia e hoje eu tô aqui para passar um pouco do conhecimento para vocês. Então deixa o seu like, mete um hype aí no vídeo, segue o canal, o link da comunidade vai estar disponível aqui na descrição. Se você quiser vir aprender IA, Vibe Coding, desenvolvimento com a gente, você será muito bem-vindo, vem contribuir com a gente. Vamos lá? Beleza, então, para variar aqui, preparei essa aulinha aqui, que inclusive vou mostrar para vocês que quem preparou isso aqui foi o próprio Cloud Cowork. Vou mostrar como que ele fez isso aqui. Joguei o texto aqui dentro, ele trabalhou dentro do ScaleDraw aqui, ele conseguiu fazer isso, obviamente porque isso aqui é um JSON por trás, como que funciona essa montagem. Mas beleza, vamos trabalhar aqui, começar do zero, vou mostrar aqui alguns conceitos e depois a gente vai lá para a ferramenta do Cloud Cowork e vou dar um overview ali para vocês e mostrar para vocês o quanto é útil e como vocês podem utilizar, beleza? Então, vamos lá. Então, o que é o Cowork de fato? Ele é uma aba dentro do Cloud Desktop, se você tem aqui o Cloud Desktop, você tá ligado o que é esse cara aqui, e ele tem essa abinha aqui, ó, Cowork, aqui que você pode utilizar. Essa parte aqui de código já é o Cloud Code, aqui é o chat normal e aqui eles lançaram esse Cowork aqui, beleza? Então ele é uma aba dentro do Cloud Desktop, é um app que transforma o Cloud de um chatbot para efetivamente um agente autônomo, o cara que trabalha aqui dentro do seu computador, Cowork, né, o seu colega de trabalho. Você aponta uma pasta dentro do seu computador, descreve o que precisa ser feito e ele executa sozinho. Então ele lê arquivos, cria novos, navega na web, conecta em ferramentas externas. Ele é o Cloud Code sem terminal, feito para quem não é desenvolvedor. Porque a maioria dos desenvolvedores fazia tudo isso aqui, só que, cara, acessava ali pelo terminal e tal. Tem gente que tem mais intimidade ali com o terminal e tá tudo bem isso aí, beleza? Próximo passo aqui, o que é os requisitos, né? Primeiro, você tem que ter o Cloud Desktop aqui no app, ok, legal. Windows aqui chegou dia 10 de fevereiro, então chegou recente aqui pro Windows. Aqui, nesse caso, eu tô no Mac, mas, cara, já tem pro Windows aí, o mais utilizado. E aí, plano pago obrigatório. Você precisa ter o mínimo Pro, que você paga ali $20 por mês, vai dar mais ou menos R$ 100. Ou o Max ali, cara, que é $100 a $200 por mês ali, cara, pode chegar até mais de R$ 1.000 aí por mês para quem é um heavy user aí, utiliza não só para isso aqui, mas, cara, para desenvolvimento, né? Enfim, quem tem o plano Pro Max aí sabe do que eu estou falando. Você precisa de internet ativa durante a sessão e o app precisa ficar aberto. Isso aqui já é um ponto mais negativo ali em relação ao OpenClaw ali, que, cara, quando você coloca isso no VPS, ele fica ali ativo, fica trabalhando, etc. Tem os crons ali que ele vai ligando, mas aqui nesse caso o cloud precisa disso. Mas tudo bem, porque quem está utilizando aí os Mac Minis aí para poder trabalhar com o OpenClaw também tá tendo que deixar ele ligado, enfim, com a internet, etc. Então, como que funciona? Você abre o cloud aqui do desktop, vai na aba Cowork
E aí seleciona uma pasta local, basicamente é isso aqui, ó, você consegue selecionar qualquer pasta do seu computador, e aí, meu amigo, você digita o prompt aqui e mete bala e ele vai fazer alterações, ele vai ler arquivos, ele vai fazer o que você quiser. Vou dar alguns exemplos ali, mas na frente vai fazer um pouco mais de sentido para vocês. Beleza, você descreve a tarefa, o Cloud vai criar planos, quebra em subtarefas, ele é executado aqui numa máquina virtual isolada, né, um ambiente sandbox ali, pode rodar workstreams em paralelo com subagentes, então ele consegue rodar ali paralelamente vários outros agentes, entrega arquivos prontos direto no seu file system ali, cara, direto no seu computador, ele vai subir esses arquivos e pede permissão antes de deletar qualquer arquivo. Isso aqui é importante, né? Porque apesar de você olhar lá no OpenClaw que ele precisa pedir permissão, já aconteceu inclusive comigo nos primeiros testes ali, ele deletou algo que não deveria ter sido deletado. Mas enfim, as skills nativas que ele vem, cara, e esse aqui é um dos mais importantes para mim, que realmente fez algum sentido, até no meu trabalho, enfim, no que eu faço hoje. Que, cara, e esse cara aqui é o principal para mim. Ele dentro do Excel, ele tá reinando, porque ele realmente tem uma inteligência muito foda de entender o que tá rolando ali, e ele consegue gerar os dashboards, organizar sua planilha, fazer os cálculos, gerenciar as fórmulas, ele faz realmente tudo. E a mesma coisa ele está fazendo dentro do PowerPoint, dentro do Word, dentro dos seus arquivos PDF, e ele também cria as suas próprias skills. E aí vai fazer sentido o que eu falei sobre ele ter feito aqui. Esse cara que eu estou apresentando para vocês aqui dentro do ScaliDraw, que eu sempre fiz as aulas aqui, quem vê os meus vídeos está sempre aqui. Ele leu vários arquivos meus do ScaliDraw, entendeu como que eu fazia, como que eu criava essas aulas, né? Eu fazia isso aqui tudo manual. E ele criou essa aqui baseado no que ele tinha aprendido. E ele criou uma skill ScaliDraw que realmente é algo que vai ser muito útil para mim. Além disso, dentro do Excel, quem não viu isso acontecer ainda, quando você abre o Excel aqui, cara, aqui eu já estava rodando um exemplo, mas por exemplo, eu tenho um e-commerce hoje, peguei aqui relatórios de produtos e tal, joguei aqui no CSV e pedi para ele gerar aqui um dashboard dos produtos e tal. Cara, nada mais é do que esse carinha que fica aqui no cantinho, analisa todas as células, pedir alguns gráficos aqui, pizza e tal, pedir para ele dividir. E é isso aqui que ele gerou, cara. Olha que legal que ele gerou. Ele conseguiu gerar aqui dashboard de vendas, o ticket médio, os descontos. Cara, ele fez até mais do que eu pedi, venda por categoria. E aí veja que aqui eu não tenho categoria. Tá escrito aqui vestido, blusa, saia e tal, mas não tinha um campo categoria. Ele conseguiu entender isso pelo arquivo e aí ele gerou isso aqui por categorias: top, saia, quanto que vendeu, etc. Análise por faixa de preço, análise por desconto, etc. Ou seja, ele fez isso aqui, cara, em alguns minutos ele fez isso. Eu simplesmente baixei aqui e pedi para ele gerar enquanto eu estava me preparando para poder gravar esse vídeo. Então você vê que, cara, isso aqui faz muita diferença, porque hoje muita gente utiliza o Excel. E então realmente isso aqui vai realmente ajudar. O cara é um cara extremamente inteligente, dentro aqui do seu Excel. Eu estou usando aqui no caso o Opus 4.6 e aí inclusive eles estão com um limite dobrado aqui para usar o Excel. Obviamente todas as vezes que eles lançam alguma ferramenta, eles dobram, triplicam os limites ali, realmente para trazer as pessoas para utilizar, para entender o como é bom, né? E obviamente depois isso vai voltar ao normal. Mas cara, sensacional isso aqui dentro do Excel. Eu acho que isso aqui a nível da massa, da grande massa que hoje brasileiros que utilizam o Excel para muitas coisas, isso aqui é um ponto de partida que vai ajudar demais, né? Porque realmente ele é muito inteligente. Já existiam outras ferramentas ali, mas cara, realmente esse aqui ele fez uma puta diferença. A partir do momento que você coloca o Cloud Cowork aqui dentro do Excel, ele aparece aqui nesse cantinho aqui, ó. Open Cloud. E aí, cara, uma vez você vai abrir esse chat aqui e aí você pode meter bala aí nas suas planilhas. Isso aqui é muito, muito útil. Então, beleza, aqui eu vou mostrar o Excel, não vou precisar mostrar o PowerPoint aqui, DocX, porque, cara, vocês vão conseguir aí dar uma geral aí, ver que realmente ele funciona muito bem com todas essas ferramentas aqui. E o Skill Creator aqui, eu vou mostrar como que ele fez isso aqui já já. O que que ele tem aqui de plugins oficiais, né? Hoje ele tem 11 plugins oficiais. Então, aqui lançado em 30 de janeiro de 2026, cada plugin tem skills, mais slash commands, mais os connectors MCP.
Ou seja, ele tem a skill, ele tem os comandos que você pode dar e ele também se conecta ali com outros MCPs envolvidos no meio desses plugins. Então, o primeiro aqui, que já é para mim o mais famoso, até deixei uma explicação melhor aqui e vou mostrar para vocês, é esse produtividade, tarefas, calendários e workflows. Aqui, a primeira coisa é que ele tem um task management, que é um gerenciamento de tarefas, ele gera um arquivo HTML, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele tem aqui um workspace memory, que é uma memória sobre você, que ele vai te fazer diversas perguntas, ele vai se conectar com os seus dados e alguns arquivos, e ele vai gerar uma memória a partir disso. Ele não tem memórias entre sessões, mas ele tem uma memória de você, do seu trabalho, dos seus colegas de trabalho, de com quem você trabalha e quais empresas. Ele tem essa memória sobre você especificamente, mas hoje ainda não tem memória entre sessões. O OpenClaw ele já tem essa memória infinita ali. Eu fiz um vídeo só sobre a memória do OpenClaw, vocês podem ver aqui, vai aparecer em algum lugar aqui, mas obviamente ele consome muitos tokens fazendo isso. Então, talvez o Cloud Cowork ainda não implementou isso justamente pelo fato de que os limites com certeza vão ficar inviáveis para poder utilizar isso aqui. E aí, desse produtividade, o que tem aqui, ó? Primeira coisa, o Task Management, que ele gerencia aqui as tasks em arquivo Markdown, no arquivo aqui task.md, que funciona como uma lista de tarefas central. O Cloud lê, escreve e executa ações contra esse arquivo. Então, na prática, você adiciona tarefas de forma natural nas conversas. Ó, exemplo, terminei uma reunião de produto, cria a task para atualizar o roadmap, compartilhar notas, agendar follow-up ou com a engenharia. O Cloud cria essas tarefas com status de prioridade, faz a triagem automática desses itens e depois ele sincroniza isso aí com ferramentas externas. Aí, se você usa, eu uso, no meu caso aqui, eu uso o Notion, mas, cara, coloca alguma coisa lá no Drive, usa o Linear, tem Gira, tem ClickUp, tem Asana, enfim, ele está conectado com a maioria dessas ferramentas via MCP, então você pode usar aí a que você mais gostar, beleza? Basicamente, o que ele cria é esse cara aqui, ó. Você tem aqui o produtividade, tem aqui as tasks, ó, o que são as tasks que estão acontecendo. No meu caso aqui, não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas a gente pode fazer alguns testes aqui durante o vídeo. E aqui tem a memória, que é a memória que ele vai guardar de você. Então ele me fez diversas perguntas, ele leu muitos arquivos do meu Notion, que tem muita coisa anotada sobre todos os meus projetos, sobre todas as empresas. É ali que eu faço o meu banco de dados, né? Vamos dizer assim, é o meu sistema de tarefas é ali no Notion, e ele leu tudo ali, e aí, cara, ele vem aqui, ele coloca tudo sobre mim, sobre os termos que eu utilizo, para ele poder também entender quando eu falar para ele algum contexto, os projetos que eu estou trabalhando, as preferências, aí aqui ele faz um glossário, ó, do Agent Smith, que é o sistema aqui da comunidade, aí que os contextos, ele vai sabendo tudo aqui, ele vai guardando tudo aqui para ele não viajar. Tem aqui quem são as pessoas, aí aqui nesse caso ele guardou eu e guardou aqui a minha esposa, que é a minha sócia aqui no meu e-commerce, e aqui tem uns projetos que a gente está tocando, que ele vai ter guardado na memória. Se eu quiser adicionar mais algum, eu vou e falo com ele, ele vem e adiciona. Então aqui nós temos aqui essa parte de produtividade, que é uma dos plugins mais legais, que, cara, é onde ele vai ter essa memória de você ali e depois ele vai controlando as tarefas ali de acordo com o que você vai conversando com ele, beleza? E, cara, para você começar aí com ele, basta você criar uma pasta nova dentro do seu computador. Aqui eu criei /cloud aqui e você vai dar esse comando /start. E esse comando /start, uma vez que você tem esse plugin aqui instalado, você vai automaticamente iniciar essa parte de produtividade. Ele vai te fazer diversas perguntas, ele vai procurar nos arquivos que você pedir para ele procurar. Se você quiser conectar ele com o Drive, você vai conectar e a partir disso ele vai ter várias informações sobre você e isso vai te ajudar muito a tocar os seus projetos, beleza? Beleza, então aqui, a partir do momento que ele tem o Workspace Memory, que é exatamente o que eu mostrei para vocês ali, ele tem duas camadas de memória e uma das camadas aqui ele vai aprender coisas como eu, quem eu sou e o que eu faço, aí o fulano, o ciclano, quem são as pessoas que trabalham comigo, e a camada 2 aqui é terminologias e projetos, como eu mostrei para vocês. E no final ele vai dar esse visual dashboard, que é exatamente o que eu mostrei para vocês, e a estrutura de arquivos fica dessa forma aqui, ó, produtividade, Cloud Plugin, tal, MCP Connectors, o que que tem. Isso aqui é apenas um plugin, é um dos principais que eu vi até agora, tá? Mas temos outros plugins aqui, tem o Enterprise Search,
Tem aqui Sales, que faz pesquisa de prospects e prepara ali deals para você. Tem os Finance, análise financeira de modelos e métricas. Tem Marketing, conteúdo de campanhas, lançamentos, ele te ajuda com tudo isso. Tem a parte de Legal, né, que é contratos, ele consegue analisar os contratos ali da sua empresa. Você joga ali para ele vai fazer a leitura e vai trabalhar para você ali. Customer Support, documentação de produto. Aí tem aqui o Data Analysis, que aí ele trabalha com BigQuery, visualização, trabalha com o Snowflake. E aí Research, que é pesquisa, que ele pode fazer para você. E também tem um plugin de Create, plugin customizados do zero, que é quando ele mesmo cria os próprios plugins de acordo com o que você pedir para ele fazer isso, de acordo com o que for fazer sentido para sua realidade, beleza? A estrutura dos plugins fica sempre dessa forma aqui, ó, plugin name, aí o Cloud Plugin, o JSON, se tiver o MCP, aí os comandos que você dá para ele dentro desse plugin e as skills que estão vinculadas ali, beleza? MCPs, já falei várias vezes de MCPs desse canal. Cara, ele já está conectado com o Slack, Gmail, Google Drive, GitHub, enfim. Aqui o céu é o limite, são centenas que ele está conectado, basicamente tudo que expõe ali MCP, você pode ir lá com o Cloud e tentar trabalhar isso. Isso tudo, a parte de plugins, ela fica aqui, ó, plugins, você clica aqui. Então, esse aqui são os meus plugins, ó, o de produtividade, que eu acabei de explicar para vocês, o Finance, Legal, Product Management, Data e Marketing. Esses são os que eu coloquei aqui que fazia sentido para mim. O ScaleDraw Lesson foi um plugin que ele, de fato, criou aqui para mim, com a habilidade de criar essas lições. Então, ele entendeu aqui o contexto, ele entrou aqui dentro do ScaleDraw para mim, que é essa ferramenta aqui que eu estou dando essa aula, entendeu todos os projetos de como que eu desenvolvo isso aqui, e ele criou ali por conta própria, todo a skill para poder gerar isso aqui, essas aulas, a partir de texto que eu vou dar para ele. Olha, hoje a aula vai ser sobre Cloud Cowork, eu vou falar isso, isso, isso. Eu escrevi o texto aqui para ele, de tudo que a gente ia falar, de como ia ser falado, o formato que ia ser apresentado, que é exatamente esse formato aqui, e ele criou aqui uma skill e um plugin. Então, agora, todas as vezes que eu for gerar uma aula dessa, ele já vai fazer tudo automático aqui para mim, obviamente a partir do texto, né? Se eu não usar ele como research, geralmente essas aulas eu entro mais aqui, realmente escrevo elas, porque eu acho que faz mais sentido até para melhorar a didática, mas ele vai conseguir me ganhar muito tempo elaborando essas aulas aqui para mim e já me entregando um negócio um pouco mais pronto, beleza? Então, os MCPs aqui, você pode entrar aqui dentro aqui do configurações, aqui dentro de conectores, você conecta aqui com o Google Drive, seu GitHub, Gmail, Google Calendar, você pode vincular aqui e esse cara, ele vai, a partir desse momento, ele vai ter acesso a todas essas ferramentas. É um pouco mais seguro ali que o OpenClaw, não está totalmente blindado de prompt injection, por exemplo, mas ele é algo que é bem mais seguro e você está por trás de uma empresa ali que é a Anthropic, que querendo ou não, você está pagando uma assinatura, então tem ali o mínimo de um pouco mais de segurança ao que pode acontecer com você, beleza? Então, além dos MCPs aqui que eu acabei de falar, nós temos aqui o Cloud em Chrome, que é uma versão beta que está aqui, que na verdade o Cloud ele assume uma aba do seu Chrome ali, do seu navegador, é como se fosse uma extensão e ele consegue navegar na web ali, preencher formulário, consegue fazer uma pesquisa, consegue extrair dados ali da web. Cara, ele consegue buscar bastante coisa ali, fazer pesquisa e jogar isso para as outras ferramentas, né? Jogar isso para dentro do Excel, jogar isso para dentro do PowerPoint. Então ele consegue realmente trabalhar dentro do seu Chrome ali, e até foi assim que ele conseguiu trabalhar ali essa parte do ScaleDraw, para poder gerar o arquivo, para poder entender os arquivos e depois gerar o arquivo dessa aula aqui. Ele foi dentro do Chrome. E você dá o acesso à aba ali para ele, é algo um pouco mais seguro, porque é por aba ali que você vai dando acesso, então você vai conseguir deixar ele bem travado ali para ele não acessar um monte de coisas que você não gostaria. Nós temos aqui também uma configuração de instruções, que é o Global Instructions, que você dá instruções globais ali para o seu cowork, que quando você vem aqui configurações, tem aqui ó cowork e aqui você tem instruções globais e aqui você pode editar e aqui você vai adicionar essas instruções. O que você pode dar ali de instruções? Deixei um exemplo aqui mais simples, é o que aplica em toda a sessão. Então, quem é você, né, o papel, o contexto profissional, no caso, quem sou eu, padrões de formatação, qual é o idioma, moeda, data, tipo de arquivo,
preferência de comunicação, direto, formal, técnico, o que não fazer, evitar X, Y, Z, stack ferramentas que eu uso no dia a dia. Então ele sempre vai saber. O Breno ele usa o Notion, ele grava vídeos X, Y, Z, tem a comunidade, é diretor de uma empresa e está trabalhando no projeto tal agora. Então ele vai ter esse contexto ali todas as vezes, toda task que eu entregar para ele. Lembre-se que ele não tem memória entre sessões. Então, a partir do momento que você começa uma nova tarefa ali, ele não vai se lembrar da tarefa anterior. E aqui tem o Folder Instructions, que é as instruções da pasta, especificamente. Quando você entra aqui nele, no Cloud Cowork, e você seleciona uma pasta aqui para ele trabalhar, cara, é importante você ter algumas regras, né, não deletar nenhum arquivo, olhar somente para o arquivo XYZ. Então você consegue dar umas instruções específicas para o comportamento dentro dessa pasta. Então você dá o contexto do projeto, no caso você estiver usando ele como Cloud Code ali, dá um contexto do projeto, o que que ele faz, para ele não ter que ler o seu projeto inteiro e torrar muitos tokens. Um padrão de nomenclatura dos arquivos, restrições, dados sensíveis, formatos obrigatórios, referências a outros arquivos da pasta que o cloud deve consultar, beleza? Então aqui é instruções aqui a nível de pasta. Show. E aqui eu coloquei alguns casos de uso, né, em arquivos, finanças, conteúdo, pesquisa e algumas limitações. Então eu vou passar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia do quão é bom isso, você usar uma ferramenta que é relativamente segura para poder abrir alguns arquivos ali que você precisa. Então, nesse caso aqui, do caso de uso de arquivos, imagine que você colocou ali um monte de arquivo, de extrato bancário, print de cartão, esse tipo de coisa. Você colocou isso tudo dentro de uma pasta e você dá um comando aqui para ele. Ó, nessa pasta tem 50 fotos de notas fiscais, recibos, leia cada um, extraia data, fornecedor, valor, categoria, cria uma planilha de Excel com todas as despesas organizadas por categoria, com totais, gráfico pizza por categoria e uma aba de resumo mensal. Basicamente foi o que eu pedi para ele fazer aqui nessa planilha, só que eu já tinha os dados prontos dentro da planilha. Aqui é um pouco mais a fundo, eu tô pedindo para ele abrir todos os arquivos que tem lá naquela determinada pasta e ele vai criar tudo isso aqui para mim a partir de tudo que ele extrair. Então, isso aqui realmente tem uma utilidade muito boa aí. Quem não tem um controle financeiro apurado aí, cara, joga seus extratos tudo ali dentro ali e manda o cowork trabalhar, beleza? Em caso de uso de finanças, a mesma coisa. Processa foto de recibo, relatório de despesas, faz a reconciliação bancária ali, cruzando múltiplas fontes, análise de fluxo de caixa, gráficos de waterfall. São exemplos aí que você pode usar o Cloud Coworking em finanças. Casos de uso para conteúdo. Você pode ali analisar transcrições, né? Você também pode criar ali MCPs e conexões externas para poder fazer transcrições de outros vídeos e fazer estudos ali para você lançar outros vídeos ali, se você é um cara criador de conteúdo, né? Então, reaproveitamento de vídeo longo para criar clipes curtos, gerar mais de 25 peças de conteúdo a partir de uma única fonte. Então, ele consegue fazer esse trabalho ali para você. Caso de uso aqui para o caso de pesquisa, cara, aí você pode jogar múltiplos papers lá, ele tem acesso à internet, então ele consegue acessar outros sites e fazer análise de papers, análise de competitiva via web, mais arquivos locais, e ele tem ali o market research entregáveis, aí vai te dar ali um PowerPoint com Excel, um arquivo MD, enfim, ele consegue te dar uma pesquisa bem completa ali, se você souber o que pedir para ele. E aqui, cara, o que que são as limitações atuais dele? Como eu falei, ele não tem memórias entre sessões. Isso é ruim porque ele não sabe ali o que que você estava trabalhando ontem com ele. Você começou uma nova conversa, ele já não vai saber. Mas esse plugin do Productivity, você pode ali sempre adicionar alguma coisa na memória dele que você acha que é relevante. Você, no final da sessão ali daquele chat, você fala, cara, inclui isso aqui na memória, que é importante o que a gente fez ontem. Porque se você começar uma nova task, um novo trabalho, eu vou querer que você se lembre. Então, não tem esse compartilhamento de sessão, só funciona no desktop. Então, é esse cara aqui mesmo, o aplicativo aqui desktop, Cowork, tem Windows, tem no Mac, você não consegue acessar ele pelo seu celular, pelo aplicativo, que realmente é uma das vantagens bem legal ali do OpenClaw, que utiliza isso. Aqui o app precisa ficar aberto, consome mais cota do que um chat normal, então isso é importante ali, até porque o cloud ele não é barato, né? Porém, para mim é o melhor em todos os segmentos. Então, tanto para conversa natural, que a forma como ele fala, a forma como ele gera texto,
quanto para coding, que aí, cara, é inegável, muito para o back-end, talvez para o front-end, o Gemini, quando o projeto é muito grande, o Gemini é melhor ainda, mas de resto, cara, o Opus ali, ele ganha de lavada de muitas outras IAs aí que tem no mercado. Então, o Research Review, não dá para usar workloads regulados, cara, isso aqui, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui, e, tá, tem um risco aqui de prompt injection em arquivos maliciosos. Tudo bem, cara, vai ficar fazendo download aí de arquivo malicioso e mandando o cloud ler isso, mas pode acontecer, né? Não é algo que é bem mais difícil de acontecer. É diferente do OpenClaw, que as instâncias ali ficam abertas, ele acessa um monte de coisa sem pedir a sua autorização e aí pode cair facilmente em algum problema de prompt injection ali, beleza? E aí, cara, as coisas que você pode aqui, quando você clica aqui obter apps e extensões, você vê aqui, cara, que você já coloca aqui no terminal, no VS Code aqui, ele aparece aqui, é o Cloud Code padrão, né? No Anti-Gravity aqui, cara, já é normal você utilizar aqui o Opus, obviamente que não tem a ver de fato com o cloud aqui, é uma assinatura do Google, porém, quando você está trabalhando num projeto grande, é muito legal que você coloque o cloud aqui para poder trabalhar dentro de uma pasta. Então, em um outro vídeo eu dei uma dica bem legal que você conectava o Cloud Chat aqui no seu GitHub e ele conseguiria ler os arquivos e você não gastava ali os limites dentro do Antigravity. Ou os limites do próprio Cloud Code ali, para poder trabalhar, fazer o planejamento dos seus projetos. Então você utiliza aqui, utilizava o Gemini ali direto no GitHub e o Cloud por fora, ali fora do Antigravity, para você planejar os seus projetos e a próxima funcionalidade e talvez a correção de um bug. E depois do Antigravity você usava apenas para poder executar ali o que já foi previamente decidido. Então, aqui ainda ficou ainda melhor, porque eu dou acesso à pasta do arquivo que eu estou trabalhando localmente, e a partir daquela pasta ali, o Cloud aqui ele vai conseguir trabalhar, ele pode fazer alterações também, mas eu uso ele aqui muito mais para poder planejar, para poder entender o que está acontecendo e o que fazer, e ali no caso, você dá um tapa ali dentro da sua IDE do que já foi previamente decidido. Então, como você pode escolher pasta aqui, você pode escolher, cara, eu estou trabalhando no arquivo só aqui dentro do back-end, então você escolhe ali só aquele arquivo ali no back-end para ele também não ficar abrindo múltiplos arquivos ali e gastando muitos limites. Então, cara, isso aqui é essencial. Uma vez que você clica aqui, ó, você clica em permitir e aqui você já pode rodar diversos comandos que ele vai entender tudo que tem na pasta do seu projeto, beleza? Então, o Cloud Cowork ele veio para ajudar ali a você realmente a executar os trabalhos dentro do seu próprio computador. Ele oferece uma segurança a mais ali em relação a esses outros agentes que moram dentro do seu computador, enfim, que realmente está fazendo muito sucesso, igual o OpenClaw, por isso que eu até estou meio que comparando as duas ferramentas. Claro que o OpenClaw ele ainda vai evoluir muito e eu ainda acredito que esse vai ser o futuro desses agentes que trabalham para a gente dentro do computador, mas ainda tem muitas questões que têm que ser resolvidas, principalmente essa questão da memória, de gastar muitos tokens, a questão da segurança, as instâncias que ficam ali e realmente o que faz realmente sentido você utilizar. O Cloud Cowork hoje eu vi muito mais sentido para eu utilizar para mim, até pelo lance do Excel ali, PowerPoint, o ScaliDraw, para poder ajudar na sequência dos vídeos, ele realmente entende, é organizado a forma como ele trabalha. Essa parte de produtividade também fez muito sentido para mim, então eu acho que isso aqui realmente é algo que são demandas que você já tem aí diariamente, e a esmagadora maioria dos brasileiros tem essas mesmas demandas que o cowork pode vir muito bem a te ajudar, a ser um parceiro ali dentro do seu computador, beleza? Se você quiser aprender mais sobre inteligência artificial, vibe coding, desenvolvimento de aplicações, cara, o link da comunidade tá na descrição do vídeo, você será muito bem-vindo, então vem contribuir com a gente aqui e também nós vamos contribuir com vocês, beleza? Um forte abraço e até mais.